Bom dia, Fábio, tudo bem? Por enquanto sou eu e você aqui na nossa conversa, que o Sandro, a internet do Sandro hoje não está funcionando muito bem. Então, vamos começar aqui a conversar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia aí, os telespectadores da RBA, né? Que aula do Pardal, né? Tá aqui na antessala. Sempre é uma aula, sempre é uma aula. E aconteceu muita coisa, né? Depois a gente compra, né? O Maia ficou de acertar algumas coisas em relação a algumas categorias, os petroleiros ficaram também de fora, as categorias, as excepcionalidades, né? O pessoal do Porto, tá todo mundo no mesmo balaio, 65 anos, vamos que vamos, né? Esses caras são doidos, mas a gente tem muito o que fazer, e eu tenho certeza que nesse governo progressista, não com esse Congresso, né? Porque tá difícil, mas a gente tem que fazer a nossa parte, mobilizar, que nem eu digo no velho jargão, né? Balançar a jaqueira. E a jaqueira é uma árvore grande. É difícil balançar, por isso que eu uso esse termo. O pessoal fala assim, você não conhece a jaqueira? Não, eu conheço mesmo. Para balançar a jaqueira não é fácil, precisa de muita gente e os trabalhadores vão ter que fazer isso, porque a correlação de força do Congresso não está fácil, mas a gente tem que apertar para as coisas acontecerem para o nosso lado. Bom dia a todos e vamos aí às perguntas, o que você quiser saber. Estamos aqui para... O Pardal acabou de falar de Previdência, depois também vai falar sobre a questão dos aposentados e pensionistas, aí os petroleiros aposentados e pensionistas, que também tem aí algumas reivindicações. Mas você passou a semana, né, Fábio? Aí você tem que ser clonado, na verdade. Você está em todo lugar, né, em todas as lutas, mas queria que você falasse da situação da Uzi Minas, como é que está a categoria, as reivindicações da categoria, que você participou ali bastante dos protestos, da mobilização. Bom, vamos lá. Por incrível que pareça, nós estamos numa condição excepcional aqui na Baixada Santista, né? Os petroleiros estão em database, agora em setembro. Os Correios ainda não fecharam questão, que a deles é em agosto. Os metalúrgicos começou, se eu não me engano, em maio ou abril. Não entraram num acordo ainda com a Uzi Minas, que ela vem postergando. E, por incrível que pareça, os contratados também do sistema Uzi Minas, também a database deles é setembro. Então, a gente está numa efervescência muito atípica aqui na Baixada Santista, né? Então, a gente, na semana passada, os petroleiros em particular, estivemos aí com a gestão da Petrobras e recebemos uma pauta aquém das nossas expectativas, né? Muito frustrante. Afinal de contas, né, a gente conseguiu manter essa empresa de pé, resistimos aí a todos os ataques aí do governo Bolsonaro e do governo Temer, né, com desinvestimento e tudo mais, e agora a gente está num outro momento. É óbvio que o copo, eu sempre digo, ele não está meio vazio, está meio cheio. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar nas nossas reivindicações para a gente poder completar esse copo. Afinal de contas, a categoria petroleira, durante a pandemia, fez a sua parte, não tivemos crise energética, não tivemos falta de combustíveis, encaramos aí as plataformas e voos em lugares confinados durante a pandemia, nossas refinarias não teve parada, inclusive tivemos parada de manutenção no meio da pandemia, alguns companheiros nossos perderam a sua vida na pandemia, né? E agora a gente espera, e um governo não totalmente contrário, onde todo o esforço e o suor desses trabalhadores eram reiterados, né? Devolvidos aos acionistas, né? Com lucros absurdos e distribuições de dividendos fartas. Então, o que nós queremos agora é a parte do trabalhador petroleiro, né? Então, a gente quer uma reposição salarial adequada, né? Foi nos ofertada aí já a reposição da inflação, não basta. Nós tivemos aí perdas salariais ao longo do tempo, alguns benefícios nossos foram subtraídos, a situação do nosso plano de saúde é um absurdo.
Os nossos aposentados estão passando dificuldades enormes por conta do nosso plano de previdência complementar também, que foi muito atacado durante esse período, e a gente precisa reajustar aí o convênio médico para uma relação de custeio mais favorável ao trabalhador, né? A única empresa que foi imposta a CGPAR 23 do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, foi a Petrobras, né? Nós tínhamos uma razão de custeio de 70% por parte da empresa e 30% por parte do trabalhador. No governo Bolsonaro foi para 60% por parte da empresa e 40% por parte do trabalhador. E eles queriam mais, eles queriam 50-50. A gente resistiu, não chegou a isso, mas agora a gente espera que no governo Lula, né, governo com o qual a gente ajudou a eleger, nós consigamos recuperar isso para os petroleiros. E uma razão mais favorável, um 80-20, um 90-10. Afinal de contas, existem muitas empresas que têm uma relação de custeio mais zerada para os trabalhadores, inclusive algumas empresas que prestam serviço para a Petrobras, na exploração do petróleo, entre elas a Modec, a SBN, outras grandes petrolíferas. Por que não os petroleiros não podem ter o direito a um plano de saúde, se essa com participação leonina? E aí eu quero dizer que também, dentro da questão, Tânia, antes de a gente passar para outro assunto, né, do copo meio cheio, que não está meio vazio, nós tivemos um avanço agora. Eu queria falar para os meus amigos, trabalhadores petroleiros contratados, né? A gente está brigando muito para recuperar tudo aquilo que foi tirado desde o golpe. Em 2016 para cá, o Temer mexeu na lei das estatais, mexeu nas leis das licitações e criou a verdadeira barbárie nas contratações do sistema estatal brasileiro. E, óbvio, com o viés de maximizar lucro, os gestores também capricharam nas maldades para não ter aquilo garantido nos contratos. Maximização de lucro, tira daquele que produz para dar para aquele que especula. E os contratos da Petrobras eram contratos leoninos e que tiraram um benefício para nós muito caro, que é o benefício do plano de saúde para os dependentes. Tânia, os dependentes do sistema Petrobras contratados estavam há mais de 6 anos sem ter o direito de ter o plano de saúde para os seus familiares. Imagina um trabalhador offshore, lá a 200 quilômetros da costa, os seus filhos aqui desassistidos, porque simplesmente tiraram isso para sobrar essa grana, porque se a Petrobras não paga no contrato, sobra dinheiro. Sobra dinheiro para quê? Para dar para os acionistas, às custas do sofrimento dessas famílias que ficaram à deriva, sem um plano de saúde para o filho, para a esposa, para os dependentes. Isso é um absurdo. E agora, como eu falo que o copo não está meio vazio, está meio cheio, a gente já conseguiu conquistar isso, que nas novas licitações, a partir de agosto, agora, já contam com um plano de saúde para os dependentes. É uma determinação do Jean Paul. Lógico, uma visão diferenciada, a visão da Petrobras hoje é uma visão que vai valorizar o seu principal ativo. Quem é o principal ativo dessa companhia? Somos nós, os trabalhadores, né? Tanto os próprios como os contratados. E, minimamente, um plano de saúde não pode ficar sem esses trabalhadores. E agora já está garantido através da minuta padrão. Mas tem muita coisa para avançar. Nós aqui, em particular, vocês sabem o trabalho que aqui o Litoral Paulista faz com os contratados, né? Nós fizemos uma proposta de uma minuta padrão que recupera várias perdas para esses trabalhadores. E na indústria do petróleo isso não custa nada. Nós estamos falando de bilhões. Só que esses bilhões, eles estão, assim, assodando aqueles que produzem. E a gente tem esperança que nós vamos aprovar outros benefícios na questão da minuta padrão, né? Fundo garantidor hoje, você já acompanhou aqui, Tânia. Calotes, a empresa quebra, como é que fica o trabalhador? O trabalhador ainda fica trabalhando, às vezes, mais um mês para a Petrobras, na boa-fé, achando que tudo vai melhorar e não melhora. Aí o trabalhador sai com a mão na frente e outra atrás. O que a gente quer? Um fundo garantidor de uma remuneração. Tem que pagar um calção para trabalhar para a Petrobras. Ó, quanto é a tua folha de pagamento? X, está aqui o X. Se você se comportar bonitinho, no final você recebe o X. Inclusive, pode aplicar e receber com alguma remuneração, alguma monetização. Só que se você quebrar, pelo menos o do mês, está garantindo para aquele trabalhador
O trabalhador trabalha, traz um pagamento, ele continua trabalhando e faturando para a Petrobras, medindo. Isso é um absurdo. E a gente aqui do Litoral Paulista temos essas pautas. Então, o trabalhador geral, hein? Inclusive, a gente terminou os em Minas, parece que amanhã vai ter talvez um encontro geral e nós estamos juntos. Os trabalhadores, sindicatos juntos poderão sim recuperar tudo aquilo que foi perdido nos últimos 6 anos pós-golpe. Fábio, então, para a gente entender direitinho, os trabalhadores, eles voltaram ao plano de saúde com assistência para os seus dependentes. Esse daí já voltou, então não são só os novos. Só para... Vamos explicar direitinho. Só para não ficar nenhuma dúvida, né? Senão depois vão bater na Tânia e no Fábio Melo por aí. O que acontece? As licitações, a partir de agora. Então, por exemplo, a licitação ela tem um processo de maturação, né? Então, ela lança no mercado hoje e ela vai até acontecer tudo. E esse empreendimento começar a funcionar lá para janeiro, fevereiro. Esse processo já vai contar com esse benefício. Então, o pessoal que começar a trabalhar na Petrobras num contrato novo a partir de fevereiro ou janeiro, que as licitações começaram agora em agosto, já vão ter. Infelizmente, por enquanto, os trabalhadores que estão iniciando um contrato agora, em setembro, as licitações foram pretéritas a agosto, essa determinação. Então, eles não vão usufruir esse benefício. Por quê? Porque a licitação foi antes dessa boa vontade, dessa intenção, dessa pressão. Que a gente estava fazendo pressão há 6 anos, né? Mas a gente recebeu agora. E não vai ser por decreto que vai ser imposto para as outras empresas que não cotaram. Porque se você não foi obrigado a cotar um plano de saúde, como é que você vai cobrar? Então, seria uma ingerência. Então, temos que tomar cuidado, porque senão vão falar que vai quebrar a Petrobras, vai quebrar as empreiteiras, porque alguém falou que tem que dar plano de saúde para todo mundo. Não é assim que funciona. Então, agora, as licitações, a partir de agora, todas elas já vão contar no escopo que é obrigado a dar plano de saúde para os dependentes. Fábio Melo, mas milhares de trabalhadores estão sem isso. É óbvio que nós vamos continuar brigando, para de repente um pleito, uma comoção, né? De repente as empresas fazem um ajuste neoleonino, né? Não, por uma questão de responsabilidade social, olha só, Petrobras, para mim atingir esse pleito, aí o custo é esse, só repassar o custo, né? Sem lucro. Mas a gente sabe que os empresários aqui são perigosos. Se de repente você chega e falar que quer, o cara vai pôr um pleito lá em cima, aí a gente já viu essa história. Então, muita calma nessa hora, com probidade, né? Nós queremos os benefícios com probidade, para ninguém falar que o sindicalista quebrou a empresa, né? Porque o Jean Paul fez um devaneio. A Petrobras tem dinheiro para pagar, só que antes, na mão do Temer e do Bolsonaro, isso aí, trabalhador, a família que se lasque, não estou nem aí para isso. Plano de saúde para quê? Tem um SUS aí. Era esse pensamento. Agora não. Agora, as licitações, a partir de agora, já contam com esse benefício. Então, isso vai demorar um tempo para chegar a todos. Assim como levou um tempo para acabar. Porque lá no passado, todo mundo tinha. Em 2016 teve o golpe, todo mundo tinha plano de saúde ainda. Aí, os primeiros contratos começaram depois que o Vampirão assumiu, foram já sem isso. Aí as pessoas não sentiram. Olha que engraçado, né? Eu estava falando, os trabalhadores não estavam nem aí. Sabe por quê? Porque muitos deles tinham. Aí quando renovava o contrato, cadê o plano de saúde? Eu falei, estava falando lá na frente. E acabou geral. Agora nós temos que retomar de novo. Então, as coisas não são na velocidade que a gente gostaria. Mas o copo está meio cheio, nós vamos transbordar esse copo com muita luta e organização. Por isso a importância da união da categoria, né, Fábio? Fábio, o Sandro hoje está com um problema na internet, mas ele deixou aqui deixou 2 perguntas, já vou te falar a primeira. Como que você avalia o estudo feito pelo DIESE a pedido do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, que mostrou que o gasto de produção de petróleo e gás terceirizada é maior do que o custo para utilizar as plataformas da própria estatal? Essa é uma da pergunta que o Sandro deixou aí para vocês. Vim aqui sem estudar um negócio complicado. Eu não li esse material, não. Mas mas não tem problema, não, porque aqui a gente conhece, né? O custo de produção brasileiro, somente
Eu não li o estudo, mas eu vou falar assim com propriedade do que eu já estudei. Eu não li esse material do Diese. O nosso custo de produção é muito baixo, principalmente em relação ao pré-sal. Por quê? Por conta do volume de produção. Nós temos plataformas hoje que produzem mais de 130 mil barris de petróleo por dia. Olha só, Tânia, isso é um volume assim gigantesco para um empreendimento de petróleo. É muita coisa. Inclusive, o Brasil deve estar chegando aí aos 4 milhões aí de barris de petróleo. Nós estávamos em 3.300, agora acho que agora, pipocando em novembro, nós vamos estar estourando, porque está entrando outras FPSOs aí em produção, que cada uma delas produzem mais de 100 mil barris de petróleo por dia. Então, isso é um volume muito grande. Então, se você... É aquele lance da produção. Isso é... Quanto mais você produz, menor é o custo. E hoje o Brasil está nesse patamar de uma grande produção de petróleo com um custo baixo, né? Principalmente por causa do pré-sal. Então, hoje é correto afirmar, sim, que nós temos um custo de produção baixo. Hoje, o barril de petróleo está perto de $93. A gente afirma que o custo de produção aqui, com impostos e tudo, estourando $20. Então, olha só o delta, gigante. E isso tudo é lucro, né? Então, a gente precisa fazer com que esse delta chegue à população brasileira. O que a gente fala é que nós queremos nacionalizar os preços, né? O Lula fala brasileirar, né? Só que a commodity petróleo, ela é um embute na carga da refinaria, mas os outros custos nossos são fixos em reais. Também produzir gasolina, óleo diesel, GLP no Brasil também é barato. Só que nós tomamos um golpe, porque o pessoal fala, pô, a gasolina está cara. Lógico que o barril de petróleo influencia no preço. Mesmo com o Jean Paul falando que acabou o PPI, lembra que a gente falou várias vezes sobre o PPI, paridade de preço de importação? A Petrobras não está acompanhando mais isso, mas nós temos um problema. Qual é o problema que nós temos? O golpe não permitiu que a gente continuasse, né? O Sérgio Moro, a sua Faça Jato, tudo que está caindo por terra já, sabotaram o país. Então, Prêmio 1, Prêmio 2 não saiu, Compeg não saiu, a Rinest não saiu. Então, a gente já tinha um déficit. Precisava desses outros empreendimentos para você ter óleo diesel e gasolina ao mercado brasileiro. Ia ter excedente para fora. Não fizemos esses empreendimentos. Só que o Bolsonaro ainda fez pior, que ele vendeu a Six, no Paraná, ele vendeu a Riman, na Amazônia, vendeu a Relan, na Bahia. Então, nós temos ainda menos refinarias na mão da Petrobras. Então, quer dizer, o preço da Petrobras, apesar de ser menor, ela ainda não compõe, ainda tem uma composição de importado, que vem de fora. Só que tem um outro detalhe importante, que afeta principalmente o caminhoneiro, a dona de casa, o motorista, o motofretista, o motorista de aplicativo. As distribuidoras que compram na bica da refinaria não tem mais nenhuma na mão do governo. De primeiro nós tínhamos na mão da Petrobras, né, não é na mão do governo, porque nunca foi 100% estatal, já foi, mas aí o Fernando Henrique fez a loucura de vender as nossas ações e tal, tanto da BR como da Petrobras. Então, não é 100% estatal, mas a gente tinha o controle. O controlador era o Estado. Venderam a BR Distribuidora. Ruim pra caramba. Venderam a Liquigás. Então, a Petrobras era um player na distribuição também. Então, o que está acontecendo? A gente já denunciou, aproveita o canal aqui para denunciar, porque menos a Petrobras vendendo abaixo na bica da refinaria, a sua gasolina, o seu GLP, o seu óleo diesel, na frente tem a distribuidora. E se essa distribuidora não tiver a mesma velocidade para passar a redução, o lucro que antes estava na mão da Petrobras por causa do PPI, porque ela pareava com o preço internacional, fica na mão da distribuidora. Olha só, o que a gente está propondo para o Jean Paul, estão propondo para o presidente Lula? Se não conseguir comprar a Vibra de volta, né, que a BR Distribuidora virou Vibra, monta outra distribuidora ao lado para competir, para a gente realmente falar, não, o preço é esse, brasileirado é esse, distribuição, e aí a concorrência. Vão comprar tudo da gente? Beleza. Né? Tomara que a gente consiga abastecer, mas você vai ditar um preço médio, baixo. A mesma coisa do gás de cozinha.
A Liquigás saiu da mão da Petrobras. Então, hoje tem Copagás, Minagás, Ultragás, a própria Liquigás, que não é mão, Supergás Brás, mas não tem nenhuma empresa que possa falar assim, o preço é esse aqui, pessoal, vamos seguir isso. Hoje não, está na mão do mercado. Então, se o GLP sair baratíssimo da refinaria e as distribuidoras fizerem um cartel, não vai ter ninguém para falar que o preço é mais baixo. Então, a gente teve um estrago muito grande desde o governo Temer para cá, e o Jean Paul tem um desafio muito grande aí para recuperar isso, além de fazer, Tânia, a transição energética, que a Petrobras tem cunho para isso. E aí, Tânia, eu queria aproveitar aqui e falar, o pessoal fala, estava uma crise aí da margem equatorial, né? Vamos explorar ou não vamos, né? Será que vai acontecer isso, aquilo? Tem um monte de coisa. Eu quero fazer uma observação aqui. Né? Eu sou petroleiro, trabalho na indústria do petróleo. Quem paga minhas contas é o petróleo, Petrobras, né? E de milhares e milhares de pais de família por aí. Eu vou dizer para vocês que em 2003, 2004, quando se falava do pré-sal, falava que o Brasil, e o pré-sal é explorado, sabe aonde, Tânia? Na Amazônia Azul. Amazônia Azul, a nossa costa é a Amazônia Azul. E a Petrobras fez isso com expertise. Hoje nós estamos nesse patamar porque usamos com tecnologia, com segurança. Ninguém está falando aqui para não pegar autorização do IBAMA, ninguém está falando aqui para burlar qualquer tipo de legislação, para não ter as contrapartidas ambientais, para não ter as auditivas públicas. Mas eu quero aproveitar esse canal aqui para dizer que a Petrobras fez isso com maestria. E para fazer a transição energética, produzir o hidrogênio verde, né? Fazer as fazendas eólicas, fazer as fazendas fotovoltaicas, projeto esse interrompido por Temer e por Bolsonaro, que a Petrobras já estava nesse caminho da transição energética para uma energia limpa. A Petrobras é uma empresa integrada de energia e no governo Bolsonaro passou a ser uma empresa de desinvestimento com atenção voltada só à exploração do petróleo. Um erro totalmente. Só que a Petrobras que nós estamos resgatando é a Petrobras do Lula, de ser uma empresa integrada de energia. E é isso que a Petrobras vai fazer. Mas para isso precisa ter dinheiro. Inclusive, quem vai patrocinar isso, a transição dessas tecnologias, vai ser ainda o uso do petróleo. Se a Petrobras estiver fazendo essa exploração, abastecendo o mercado interno com preço justo, lógico, e o mercado externo com preço internacional, não tem problema nenhum cobrar preço internacional para o pessoal de fora. Mas aqui com preço justo para nós, para os brasileiros, o ônus é nosso, né? O ônus, se tiver um vazamento aqui, qual é a praia que vai ficar ruim? É a minha. Então, qual é o bônus que eu tenho que ter? Preço barato aqui. Né? Agora, para o povo lá fora, preço internacional. Vamos que vamos. Só que a gente precisa dessa grana para a Petrobras poder fazer esses investimentos em pesquisa e tecnologia para a transição energética. Porque nós não vamos mudar a chave. E eu vejo alguns colegas, algumas pessoas fazendo um discurso, mas o petróleo vai acabar, a matriz energética. É a mesma coisa que fizeram em 2003, antes de a gente explorar o pré-sal. Puxe pela memória. Quem quer o Brasil como uma autossuficiência energética, fazendo a alavancagem de toda essa parte? Nós estamos atrasados 6 anos. 6 anos, era para a gente já estar além. Só que fomos golpeados. Só que agora eu peço para os companheiros estudarem um pouco mais e prestarem atenção. Nós já fizemos isso na Amazônia Azul, nós temos capacidade de fazer isso na margem equatorial. Estamos em Urucu há mais de 20 anos. Urucu é no centro da selva amazônica. E nós não temos impacto ambiental, acidentes absurdos. Então, vamos explorar nossa energia e vamos fazer a transição energética o mais rápido possível, com sabedoria e ecologicamente, respeitando toda a legislação, mas a Petrobras tem capacidade para isso. E, Fábio, em relação ao preço dos combustíveis, né, porque tem aí já o diesel, diferente da gasolina e do etanol, teve aí uma alta nos últimos dias, né? O problema, Tânia, é assim, né? Mesmo a gente tirando o PPI, e alguns derivados ainda não conseguimos tirar, nós temos aí o que acontece. Quando você dá uma baixa de preço, e aí os preços voltam a ser mais favoráveis, porque chegou, a gente sentiu isso. Né? O diesel caiu, a gasolina caiu.
que acontece com a demanda? Ela aumenta automaticamente. Se você não sair com o seu carro, você passa a sair, né? Então, aquela economia, aquele baixo consumo cai por causa do preço, e se o preço fica favorável, você aumenta a demanda. Só que aí, quando aumenta a demanda, mesmo com o nosso FUT da nossa refinaria, né, fator de utilização a mais de 90 e poucos %, nós temos aquele déficit que eu falei no primeiro bloco, que era para nós estar com mais 4 refinarias novas, jogando produto no mercado, e nós temos menos 3 que os caras venderam, que usam o preço internacional, né? Então, nós vamos ter trabalho aí pela frente. O Brasil estava caminhando para a autossuficiência de derivados. E agora vai retomar esse caminho, porque o que a gestão está fazendo agora? Passar para o pessoal. Nós estamos ampliando a produção das refinarias existentes. Então, vários projetos. Atenção, pessoal de Cubatão, vai ter uma unidade nova aqui que vai produzir bioquerosene de aviação. Então, vai ter uma unidade nova aqui que vai produzir mais esse derivado. Além de outras refinarias, vamos estar ampliando o seu portfólio para produzir mais derivados. E é óbvio que também já foi anunciado o reinício do Trem 2 da Rinest. Então, são 6 anos a gente ficou para trás. E agora, para retomar, leva um tempo. Então, a gente ainda tem que usar esse produto importado. E aí, o que a gente fica apertando é que a Petrobras também tem que passar a ser uma importadora. Isso é pauta nossa. Não estou falando que o Jean Paul falou que vai fazer isso, viu? Daqui a pouco o Melo fala, não. Pauta nossa, importa. Importa com a Transpetro. Né? O Temer criou Associação Brasileira dos Importadores, aí criou um mercado. Quando ele sucateou a Petrobras, foi diminuindo, não reinvestiu em refinarias, o que ele fez? Ele transferiu isso para fora e abriu um mercado. De vez de ter um posicionamento governamental, de continuar com a Petrobras, porque ela foi criada para isso, ele interrompeu isso e colocou a gente na mão do mercado internacional. E o Bolsonaro ainda agravou mais quando vendeu as nossas refinarias. Então, agora, temos muita coisa para fazer, mas tem saída, viu, Tânia? Se a Petrobras passar a importar, né, os custos um pouco... Não é para subsidiar, nem causar causa, viu, pequenos investidores da Petrobras, dos papéis. Ninguém está falando aqui, se bem que eu defendo 100% estatal. Se um dia o papel cair para 5 mangos, tem que comprar tudo. Né? Mas isso aí vai ser quase uma utopia, né? Mas o que a gente está falando é ter uma média ponderada, a Petrobras fazer os investimentos necessários para favorecer o verdadeiro acionista da Petrobras, que é a população. E aí a gente tem óleo diesel, gasolina e GLP para abastecer o nosso mercado inteiro a preço justo. Ninguém está falando subsídio, preço justo. Preço justo é custo de produção, custo da composição da importação, né? Mais os lucros, impostos, e esse é o preço justo. O que está acontecendo é que a gente acompanhava o preço do importado, não o preço médio. Se eu produzo 80% aqui e preciso de 20% de fora, eu não vou ter o preço 100% dos 80% nacional, nem 100% do preço importado, dos 20%. Eu vou ter o preço médio. O que estávamos pagando era o preço 100% dos 20% importado. Era o preço total, como se a gente não produzisse aqui. Temos que achar essa conta. E, infelizmente, esses leoninos aí da Associação Brasileira de Importadores, eles têm que entrar no jogo para a gente ter uma composição de preço razoável. E as distribuidoras também fazem um papel importantíssimo e não estão sendo favoráveis ao Brasil. Por isso que eu acho que a Petrobras tem que entrar na distribuição de novo. E se não comprar a Vibra ou a Liquigás, compra outra empresa, ou então faz outra empresa e participa do mercado, e aí ela vai importar, vai fazer um preço médio, e vai ter um preço médio no mercado, e aí é livre mercado. Quem puder comprar mais da Petrobras vai comprar mais barato, e quem não puder vai comprar mais caro, mas isso é a lei da oferta e da procura. Mas a Petrobras tem que voltar a participar nesse sentido, e com certeza nós vamos ter preços mais acessíveis, preços mais justos à população. Muito bem, Fábio. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. O Flávio Katutaka Mizuma está te dando os parabéns, né? Falando que você representa ele. E
Mas antes eu tenho que deixar a pergunta do Sandro aqui também. Ele deixou outra pergunta sobre a decisão do STF, né, que reconheceu a legalidade da contribuição assistencial aos sindicatos. Qual a sua opinião, né? Qual vai ser o impacto? Olha, essa é uma decisão importante, porque o que acontece, né? Aqui, os sindicatos petroleiros, historicamente, nós temos um grande número de associados, né? Você tem uma ideia, Tânia, quando eu cheguei na Petrobras, passei no concurso, aquela felicidade, né? O telegrama chegou e tal, fiz a admissão, tudo. Fui para a reunião de integração e teve uma reunião com o sindicato lá, né? O sindicato já me entregou a ficha, eu não pestanejei, não titubeei. Assinei a ficha sindical, porque eu sei que o sindicato é um instrumento de luta, que faz a interface entre o trabalhador e o dono da empresa, né? Tanto na Petrobras como qualquer outro. Ele que está homologado ali para fazer as negociações, né? Para ser um pouco mais duro nas mesas. E o sindicato tem esse papel. Infelizmente, com a reforma trabalhista, né, que passou várias coisas, o Paredão falou alguma coisa, lei de terceirização, um contrato intermitente, um monte. Qual era o quinhão? O dia assistencial lá, o dia de contribuição, né? Acabou com isso. Isso fortaleceu mais os sindicatos para se associar, mas nem todo mundo se associou e um monte de sindicato quebrou até por conta dessa verba. Essa autorização do STF é o seguinte: é de cobrar do não associado, né? Do não associado, um valor de negociação para custear o sindicato, porque tem muitos sindicatos que não são estruturados como o nosso, que se perderam ao longo do tempo, né? E perderam essa. E como que vai financiar? Então eu vejo com bons olhos, sim. Inclusive aqui, nos petroleiros também, os outros que não são sócios ficam como dono de sauna. Sabe o que é o dono de sauna? É o único negócio que se ganha com o suor alheio, né? Dono de sauna, ele ganha dinheiro com o suor dos outros. E o cara que não é associado ao sindicato não paga nada aqui dos petroleiros. Agora eu estou falando dos petroleiros. Não paga a mensalidade, aí não quer nem pagar a contribuição assistencial, que é um valor aprovado em assembleia, viu, Tânia? Aqui a gente aprova em assembleia. O valor que vai para as passagens aéreas para ir para o Rio de Janeiro, fazer negociação. Todo esse custo não pode ficar para o associado e o cara que não é associado ao sindicato ganhar esses benefícios. Então, essa contribuição assistencial vem como muito bem-vinda, porque senão a gente tinha que discutir outra coisa aqui. Aí os caras vão bater, os internautas. Quem não for sindicalizado, então não vai ter direito aos benefícios conquistados na luta. Pior, não é? Então não é melhor ajudar o sindicato?